De agora, nós temos, depois que a mulher fala inglês comigo, que ela speaks na house, né, está gravando. Então, a partir de agora, a nossa aula está gravando. Então, só para comentar com vocês, a turma da T41 já tem uma turma, tá? Já tem uma professora, que é a professora Gisele, tem aí uma boa experiência, já trabalhou aqui no STS, trabalha no. Agora eu vou mentir para vocês. Ela trabalha numa outra escola que tem magistério, acho que é o Diaco, acho que é isso. E hoje a gente já discutiu algumas ideias, sentou com a Marli, já revisamos as fichas, já encaminhamos, está com xerox, está tudo certinho ali para vocês. A Mariane, que é uma colega de vocês, estuda com vocês, é Mariane. Deixa eu ver qual é que é o nome da Mariane. Mariane Romancini. A Mariane já começou o estágio. Então, ela trabalha numa escola, lá na escola, que está na cidade mineira, Mineira Nova. Depois eu passo para vocês. Então, ela já trabalha lá, ela já vai começar o estágio. Aí, o que que eu fiz? Na segunda-feira, eu fui lá visitar a escola, conhecer a realidade da escola, por ser uma escola municipal, para mim ter uma ideia de como orientar vocês para esse estágio, para esse momento. Então, daí conversando hoje com a professora Gisele, com a professora Marli, nós chegamos a uma conclusão que é bem importante, que vocês precisam saber, que isso também pode mudar algumas coisas no cronograma de vocês. Hoje a escola, como é que a escola municipal está funcionando? Ela tem o ensino remoto, que é aqueles que os pais optaram lá para assistir totalmente remoto. Eles têm muito pouco aluno nessa modalidade, assim, principalmente dos primeiros anos, e os alunos que são do presencial, que é o que vocês vão fazer no estágio, eles estão de forma híbrida. Uma semana eles ficam na escola, tem as atividades, na outra semana o professor prevê atividades para que eles façam em casa. Depois, na outra semana, eles retornam, né, fazem a questão das atividades, enfim, a logística que é igual para quase toda a rede municipal. Então, o que que é importante? No estágio de vocês, vocês precisam prever que o estágio tem que começar com a turma que está ali na presencial e terminar com aquela turma que está presencial. Então, isso vai levar 3 semanas. Uma, vocês vão fazer a observação, se for sozinho, são 5 dias de observação. Depois, 3 dias de planejamento, 2 de atuação que vão ficar. Então, o planejamento vocês vão fazer naquela semana que eles estão no ensino híbrido em casa, a atuação vocês vão fazer na outra semana quando eles retornam. E o que encerra daí vai ser na outra semana que vocês vão pegar a devolutiva da atividade híbrida que vocês planejaram como professor da sala de aula, porque quando vocês forem atuar, vocês assumem o papel da professora titular, né? Ela vai dar o conteúdo e vocês vão dar a aula de vocês. Aí vocês vão ser professora de verdade, igual eu estou sendo assim, estou brincando, né? Mas é verdade. Aí vocês vão ser a professora. Então, naquele momento, vocês vão planejar as atividades, ver o que, que é o conteúdo que a professora está trabalhando, ver qual é a logística que ela usa, né? Alguns professores, é importante vocês, se puderem estudar sobre isso, não sei se eu posso depois até falar com a professora de didática, de dar uma aula para vocês sobre ensino híbrido e sobre sala de aula invertida, que são práticas pedagógicas que vocês vão escutar muito falar na educação à distância, possivelmente depois numa educação remota. Então, tem alguns professores que trabalham o planejamento já na metodologia da aula invertida, ou seja, eles prevêem a atividade híbrida de um assunto que eles irão trabalhar na próxima semana. Por exemplo, eu vou trabalhar com vocês cronograma, então eu deixo uma atividade para vocês sobre cronograma, né? Que não seria uma atividade muito grande, mas dizer assim, façam o cronograma de estudo de vocês, como é que vocês estão fazendo os estudos de vocês?
E aí, depois, na próxima semana, quando vocês retornam para o presencial, ela vai falar sobre aquele, eu vou falar sobre aquele assunto que eu botei lá, porque era cronograma. Então, eu vou fazer uma roda de conversa, eu vou fazer uma correção, né, se fosse uma atividade matemática, fazer uma correção, ver como é que vocês assimilaram esse conteúdo, ver o conhecimento prévio de vocês sobre o assunto e depois ir planejando e dando a rota da minha aula. Isso se chama aula, sala de aula invertida, onde o aluno recebe, eu estou simplificando, tá? Não é só isso. Então, mas praticamente, né, onde o aluno recebe o conteúdo, né, exercícios, sugestões de vídeo, sugestões de tema, sugestões de texto, enfim, estuda antes sozinho e depois, quando vem para o presencial, retira as dúvidas com o professor. Então, alguns professores que trabalham com ensino híbrido fazem assim, outros não. Outros já fazem mais da forma híbrida, vamos dizer, tradicional. Porque o ensino híbrido, ele não é algo de agora. Vocês não pensam que o ensino híbrido foi coisa assim do século XX, XXI. Não, o ensino híbrido existe desde a década de 1800 e alguma coisa. O ensino híbrido nada mais é, se vocês perguntar para as pessoas mais velhas da família de vocês, principalmente quem morou no interior, se vocês perguntar quem é que estudou em escola isolada. Escola isolada era aquelas escolas onde tinha um professor, duas séries, às vezes, ou até três séries, porque tinha, né, 5 alunos, 6 alunos por idade, eram comunidades muito de interior, pouquíssimos alunos, e aí um professor daria aula para todas as séries. E o que, que ele fazia? Ele trabalhava de forma híbrida. A única diferença é que ele trabalhava de forma híbrida estando dentro da sala de aula. Ele previa, eu vou dar a primeira atividade do primeiro ano, vou lá, explico o primeiro ano, estou na mesma sala, olha a dificuldade, e eles conseguiram alfabetizar, minha mãe se alfabetizou assim, os meus tios todos se alfabetizaram assim, usando em salas de aula muito seriado, mas ele fazia nada mais, nada menos que um ensino livre. Ele, ora, dava aula para a primeira série, ora, ele dava aula para a segunda, terceira, quantas séries teriam ali. Depois eu já falo aqui, tá? Aí eles estudavam de uma forma híbrida. Então, não, o ensino híbrido ele é muito mais antigo do que antes. Outra coisa também que a pandemia não é, né, forma da pandemia é a sala de aula invertida. Muitos professores já vêm há muito tempo trabalhando de forma invertida. Passam o conteúdo, o aluno estuda e ele depois retira as dúvidas. Então, é trabalhar com conhecimento prévio do aluno. E isso é muito importante, é sempre a gente nunca considerar que o nosso aluno é uma tábua rasa. Ele é que ele não sabe nada, que agora eu sou a professora, eu sei tudo, ele não sabe, ele manda quem pode, obedece quem deseja. Não é assim. O aluno, ele tem conhecimento prévio. E tem ansiedades também para saber aí quando que começa o estágio, né? A Franciele fez uma pergunta aqui, ó, professora, essa primeira parte do estágio vai ser qual ano série e vai ter duas partes dos anos iniciais? Vai. Eu vou agora compartilhar minha tela com vocês com o cronograma. Ó, vocês estão vendo a tela aí? Está aparecendo para vocês? Essa aqui eu vou deixar ali para vocês. Vou encaminhar também em PDF, daí vocês imprimam, se tiver onde que imprimir, né? Ó, nós fizemos aqui um simulado para quem vai trabalhar no estágio em dupla, vocês podem trabalhar em dupla. Eu lembro que na última aula alguém perguntou, professora, pode ser em dupla? Eu disse, pode, e, enfim, só que eu não tinha as orientações, então agora eu já tenho. Então, na primeira etapa dos anos iniciais, você vai escolher ou trabalhar com a primeira, a segunda ou a terceira série. Eu tinha passado na outra reunião também, que seria o primeiro e o segundo. Não, daí agora eu fui com a Gisele, sentamos com a Maria, aí elas me passaram certinho. Então, os documentos que eu tinha pego antes eram antes de 2017, depois teve uma reformulação. Então, eu vou
retificar aqui com vocês, que é, primeira etapa você escolhe ou a primeira série, ou a segunda, ou a terceira. Segunda etapa, você escolhe o quarto ou o quinto ano, que ainda está terceiro, deixa eu arrumar. Quarto ou quinto. Daí você escolhe trabalhar com o quarto ou com o quinto ano. Então, a segunda etapa. Então, nessas etapas aqui, vai ter tem uma carga horária de 36 horas por etapa. Ó. Eu até na tabelinha eu fiz para vocês, elaboramos aqui para vocês, colocamos a carga horária. Ó, tipo, primeiro dia, 4 horas, segundo dia, 4 horas, terceiro dia, 4 horas, quarto dia, né? Soma 36 horas. Então, isso vocês precisam ficar atentos nessa questão de somar, tá? Deixa eu olhar aqui. Hindu, exato. Aqui, eu vou mandar depois para vocês, aí vocês vão ver. Aqui, ó, no total da carga horária, certo? Um Ctrl Z. Total da carga horária de vocês por etapa é 36 horas, tá? Aí vocês vão ver que aqui, ó, 36 horas, tá? 36 horas. Então, a atuação de vocês, ela deve acontecer sempre com o mesmo grupo que vocês começaram. Então, por isso que ela vai ser um pouquinho mais extensa do que era nos anos anteriores. Então, essa é uma grande diferença que veio com a pandemia, tá? Então, isso é muito, muito importante vocês ficarem atentos. Ah, nos outros anos faziam assim. Não, nós estamos falando de uma reformulação necessária pela questão da pandemia. Então, com a pandemia, as escolas adotaram o ensino híbrido, então vocês vão fazer o estágio sempre, observar aquele grupo de aluno e depois fazer a atuação com o mesmo grupo de alunos. Então, o que vai estender um pouquinho para vocês, se vocês perceberem aqui, ó, no total são 10 dias. Na verdade, são 9, o 10º dia, na verdade, só vocês ir lá na escola. Vocês deixaram uma atividade, né, conforme vocês observaram com a professora, vão observar se ela trabalha de forma remota, de forma da sala de aula invertida, ou ela dá atividades com os conteúdos que ela trabalhou na semana anterior, vocês vão ver com ela, vão definir qual é o conteúdo que vocês vão preparar uma atividade para eles fazerem de modo híbrido, vão ver a escola que eu fui, os professores entregam na sexta e os alunos têm a segunda ou terça para ir buscar as atividades impressas lá na secretaria da escola e depois, no retorno, eles fazer a devolutiva para a professora. Vocês podem também prever uma atividade impressa ou até um jogo, uma atividade que eles vão fazer, daí tem que ver o que a escola tem, se a escola tem um grupo de WhatsApp, se a comunicação com esses alunos é efetiva, é assertiva, né? Vocês vão ver, e aí vocês vão definir que atividades vocês vão dar. Então, isso a gente daí vai sentar no planejamento, então isso tudo vocês já vão ter trazido essas informações para nós sentar e conversar. Quando eu falo sentar e conversar, pode ser assim também, pode ser remotamente, não precisa ser presencialmente, tá, gente? Mas, assim, quando a gente sentar para conversar e definir qual vai ser o planejamento, e vocês, eu sempre vou dizer para vocês, alinhem comigo para vocês começar o planejamento conversando comigo, me inteirando daquilo que está acontecendo, e para a gente poder intervir, dar sugestões para vocês, e depois vocês vão ficar ali planejando, e a gente vai ficar lá acompanhando, mas eu não vou estar 100% da hora de planejamento de vocês com vocês, eu sou 1 para 25, então não dá, né? Mas eu gostaria de sempre no início ali de vocês, vocês vão dizer, olha, eu pensei que vai dar para fazer isso, isso, isso. Ah, então vamos ver. Então a gente vai ter sugestões, a gente vai buscar atividades para a gente trabalhar nisso. E depois, aqui, ó, quando é só uma, são 2 dias de atuação. Quando é 2, são 3 dias de atuação. Aí vou mandar a tabelinha certinho para vocês. E posso deixar aqui também para imprimir. Depois vocês têm que prever lá no calendário
até que dia esses alunos vão fazer essa devolutiva daquelas atividades que vocês passaram por um momento híbrido. Aí, essa data de devolutiva, o prazo, vai depender de que atividades vocês planejaram. Por exemplo, tem acho que é um joguinho, Educa Game, não sei o quê. Por exemplo, se for trabalhar com uma primeira série, vocês podem prever uma gamificação, vocês podem prever um joguinho, e prever que o aluno tem que chegar lá na segunda fase, enfim, e depois mandar uma selfie com eles jogando, enfim. Vocês vão definir qual a melhor estratégia a partir do momento que vocês conheçam esse grupo de alunos. E aí também, para isso, eu, a Gisele, né, tanto o pessoal da T41 como da T42, vão ter as nossas orientações para estar com vocês nesses dias. Então, isso é tranquilo, não é difícil. O que ficou um pouquinho mais difícil, na minha opinião, é que vai se estender um pouquinho. Por exemplo, até a gente pode fazer um simulado. Por exemplo, quem começou o estágio, deixa eu abrir aqui o meu planejamento. A Mariane começou o estágio agora no dia 15, ela vai terminar a atuação dela lá no dia 25. Então, já são 10 dias. Ela vai pegar a atividade híbrida dela.
Tá, peraí, deixa eu mudar aqui, então deixa eu fechar aqui. Deixa aqui. Agora, tá com som? Michele, tá me ouvindo? Franciele, tá me ouvindo? Agora sim. Aí, eu tô Tô ouvindo vocês, ouvindo. vocês estão aí do outro lado. Gente, ficaram com alguma dúvida? Ficou claro para vocês essa questão de ser híbrido, de vocês começar com a mesma turma, terminar com a mesma turma no presencial, lá na escola? Porque vocês aqui no colegião, vocês viram, né, que vocês estão divididos entre o grupo A e o grupo B. E aí vocês percebem que quando vocês for fazer o cronograma de vocês, vocês vão ter que levar em consideração isso. Pode ser que tenha turmas ou escolas que tenham uma sala grande e que comporte todos os alunos e que 10 optaram por ficar no remoto e, e o restante vão vir para a escola. Pode ser que tem turma que está 100% presencial. Aí, beleza, aí vocês podem planejar o estágio de vocês contínuo, sem ter a interrupção de uma semana. A Andriele está perguntando, para mim começar, deixa eu ver aqui, para mim começar o estágio, primeiro passo, pegar a folha no colégio, levar na escola que vou fazer o estágio. Isso. Franciele, primeiro passo, tu vai começar o estágio, então tu vai pegar aquela folha que está ali, está travando, gente, ai que dó. Mas vai ficar gravado, tá? Então, o primeiro passo, tu vai pegar a folha, a carta de apresentação, que é uma cartinha com um carimbo, já está ali assinado, está ali na minha pastinha aqui no colegião, então pode ser passar qualquer hora do dia, vir ali no Xerox e pegar aquela folhinha e levar lá na escola. E depois entra em contato comigo no modo privado ali no WhatsApp, eu vou encaminhar um link aonde vocês vão preencher o diagnóstico da escola, que é esse formulário aqui. Deixa eu compartilhar a tela aqui. 42. Deixa eu abrir o formulário. Então, eu vou botar aqui para vocês a ficha de identificação. Então, vocês vão preencher essa ficha de identificação do estágio. Ela vai aparecer para vocês colocar nome completo, e-mail, telefone. Eu vou botar aqui no modo editar, porque senão eu não consigo. Mas vamos simular um aqui para preencher para vocês, que é como vocês vão receber ela no WhatsApp. Eu mando um link e é como se vocês fossem preencher a frequência que vocês já preenchem hoje, nas aulas que vocês assistem, nos links que eu assisto, que eu encaminho para vocês. Vou colocar o meu nome, né? Vou preencher meu nome, endereço de e-mail e tal, contato telefônico, né? Então sempre vai aqui, só vou poder digitar um número. Não, 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 6.001. Então, aí passa para a próxima sessão, que é onde que vocês vai ter algumas orientações, observações. Eu não encaminhei para vocês ainda, porque como eu estava esperando a outra professora, então hoje a gente já alinhou tudo, depois eu vou reformular aqui, vou alterar algumas coisas, mas é só uma questão de tabelinha mesmo. Então, eu vou botar, né, ó, farei o meu estágio na primeira etapa, daí você vai botar, se você vai escolher período matutino ou vespertino, vou fazer de manhã. Escolha a série que você vai fazer o estágio. Primeira etapa, primeiro, segundo, terceiro ano. Então, vou escolher a primeira série. A data do início, que daí vocês vão ter que já pegar, quando vocês fizerem a escolha, botar ali a data que vocês escolheram. Então, vocês vão escolher começar a segunda-feira que vem. Vamos pegar um calendário, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, nós estamos em 2021. Eu vou escolher começar o meu estágio, então, no dia 22. Então, ó, eu vou fazer o estágio 22, 23, 24, 25 e 26. Depois, eu vou fazer planejamento 29, 30 e 31. Eu vou passar o meu horário para vocês, que eu alterei hoje, ele com a Marli, devido a outra professora. Então, segunda, terça e quarta são dias que eu estou aqui na escola o dia inteiro.
Então, vou estar aqui para estar ajudando vocês, né, nas questões de planejamento. E aí, se vocês começarem no dia 22, então vocês vão fazer os planejamentos naquela outra semana, da semana do dia 29 até o dia 2, vocês vão fazer a semana ali do planejamento. Vocês vão botar uma data para ter uma data, mas vocês sabem que vocês têm aquela semana inteira para fazer o planejamento. Depois da atuação, vocês aí definem se vocês vão fazer. Se estiverem indo sozinha, vocês vão botar 2 dias, por exemplo, vai ser 25 e 26. Ai, desculpa, vai ser 5 e 6 de abril. Se forem em 3, vai ser 5, 6 e 7 de abril, vai concluir ali o estágio daquela semana. Então, para aquela semana, até sexta do dia 9, vocês têm que deixar na escola, ver qual é a logística da escola. No dia 9, vocês têm que deixar a atividade para o momento híbrido, que o aluno vai fazer na semana de 12 a 16. Então, vocês vão ver que a devolutiva daquela atividade híbrida que vocês planejaram, de acordo ou com o conteúdo que vocês trabalharam, ou de acordo com o conteúdo que a professora definir para vocês, vocês vão perceber que a devolutiva vai ter que ser naquela semana ali, depois, no dia, a semana de 12 até 16, eles vão ficar no híbrido, eles vão ficar em casa. Então, eles vão retornar para a escola na semana do dia 19. Então, na semana do dia 19, vocês podem botar qualquer dia para fazer a devolutiva da atividade híbrida de vocês. Então, vocês vão ver, vão perceber que vocês vão começar um estágio no dia 22 de abril e vão terminar praticamente quase ali na outra semana do dia 19. Vocês vão começar 22 de março e vão terminar ali na outra semana do dia 19, que encerra a primeira etapa ali do estágio de vocês do ensino fundamental. Então, vocês percebem que ela tem um fechamento. Não impede que vocês comecem a segunda etapa, que seria o quarto ou quinto ano, naquela semana que eles estão no híbrido, a última semana, porque vocês não têm nenhum envolvimento com a turma mais aqui, vocês só deixaram a atividade e ele vai fazer, vai entregar para a professora, vai entregar na secretaria, ou vai ser uma devolutiva de foto para vocês, ou vai ser um jogo que vocês vão acompanhar, ou vai ser uma pesquisa no próprio Google Drive que vocês vão fazer. Eu quero fazer uma pesquisa com as famílias daqueles alunos para saber quais é as brincadeiras, os jogos, eu quero resgatar, enfim, aí a gente no planejamento vai definir isso. Então, vocês vão terminar ali o último dia de compromisso com a turma no dia 9, a semana do dia 12 ao dia 13 é a semana que eles vão ter para fazer essa atividade, o dia 19 é o dia que encerra o compromisso de vocês com a turma, que é o tempo que eles vão ter de fazer a devolutiva dessa atividade. A segunda etapa, vocês podem começar na semana que eles estão no híbrido, começar no dia 12. Aí vocês começam, a semana do dia 12 ao dia 16, vocês fazem a observação da segunda turma. A semana 19 a 23, vocês fazem o planejamento. E a semana de 26 a 30, vocês fazem a, a atuação e a entrega da atividade para o híbrido. Depois dá uma semana, que é a semana de 3 a 7 de maio, vocês vão pegar a devolutiva ali na semana do dia 10 de maio. Então, é muito importante que vocês comecem esse estágio o mais breve possível. Porque, se começar na semana do dia 22 de março, vocês percebem que a última devolutiva da atividade híbrida dos alunos, vocês vão pegar aqui no dia 10 de maio. Vocês têm até a primeira quinzena do mês de junho para entregar já esse relatório, para que a gente consiga, depois de julho, quando termina julho, vocês vão ter uma férias, eu não recebi o calendário escolar, mas eu acredito que vai ter uma semana de recesso ou duas. Agosto, vocês já começam com as questões da educação infantil. Então, assim, vocês têm no máximo, prazo máximo, estourando, o início do mês de julho, para fazer o relatório, para fazer as devolutivas desse processo de estágio. Então,
se vocês já puderem visitar as escolas, já se organizando, para, assim, ó, mais tardar começar, porque quem começar na semana do dia 22 vai terminar na semana do dia 17 de maio. Quem começar na semana do dia 5 já vai terminar na semana do dia 25 de maio, só fazendo simulado para vocês. Quem começar na semana do dia 12 de abril, já vai terminar ali na semana do dia 31 de maio. Então, assim, ó, estourando os prazos, começar ali, porque senão depois vocês vão ter muito pouco tempo para fazer o relatório final de estágio de vocês, que tem que estar dentro das normas da BNCC, BNT, tem que ter toda uma estratégia para fazer, que eu também tenho as orientações e vou estar encaminhando para vocês. Mas, é, quanto antes que vocês começar, melhor. Então, para que o estágio de vocês não seja atropelado, não falte tempo para vocês. Tem alunas que eu sei que têm férias, e tem, acho que é a Michelle que está grávida, não sei, tem uma que está grávida, que agora eu não lembro, tem que anotar aqui na minha ficha quem está grávida, que são casos que vão fazer todos no segundo semestre, até porque quem tem alguma comorbidade ou tem alguma dificuldade que não possa fazer agora, até sair a vacina, talvez nem consiga terminar o estágio esse ano, fica igual ficou as meninas do ano passado. E cada caso, é tu, Michelle, lembrei disso, cada caso é um caso. O que eu falei com vocês é de forma geral, é o ideal. E nem sempre o ideal vai ser o real. Assim como vocês, quando chegam lá na sala de aula, nem sempre o ideal vai ser o real de vocês. Mas é só para que vocês consigam se ver nesse cenário quando a gente começa a fazer cronograma, a gente começa a perceber que o tempo passa rápido demais, que se eu não me organizar, eu não consigo concluir tudo que eu tenho que concluir. Então, é fundamental, é importante que vocês consigam pensar, olhar para o que vocês têm que fazer, as tarefas que vocês têm que fazer, isso tudo em concomitante com o ensino que vocês já têm que ir, com as outras disciplinas, didática, geografia, matemática, enfim, com todas as outras disciplinas em paralelo com o estágio. Então, por quê? Porque o curso do magistério ele é um curso técnico, ele tem uma carga horária maior, e essa carga horária bem maior inclui as disciplinas, né, e o ano todo, que é o ano do quarto ano. Então, tem que ter bastante desprendimento de vocês, bastante disciplina, bastante organização e, principalmente, bastante planejamento. Quando a gente fala planejamento, pessoal, não é só aquele planejamento que vai planejar uma aula. Quando você está fazendo o seu cronograma, você está planejando sua rota. E sempre vou dizer para vocês, igual no Alice no País das Maravilhas, quem não sabe qual é o caminho que quer seguir, qualquer caminho serve. Então, quando vocês não fazem uma rota para vocês do estágio, fazendo o cronograma, olhando datas, né, e vendo aonde que vocês precisam, como que vocês precisam se organizar, vai chegar lá na metade do ano e vocês não fizeram estágio no ensino, nas séries iniciais, e depois o segundo semestre já tem o estágio das séries da educação infantil. Então, precisa se organizar. Então, quem tem já um tempinho já pode me chamar. Amanhã eu estou à disposição de vocês durante o dia inteiro. Então, já pode me chamar, a gente já pode desenhar o seu cronograma, a gente já pode estar encaminhando para vocês, ou pegar ali e montar ou compartilhar, não sei, eu não consegui, está faltando ainda encaminhar para vocês uma pesquisa de uso de tecnologia para depois no segundo semestre a gente conseguir fazer uma formação mais específica, ajudar vocês, mas vocês precisam estar dentro desse contexto que é atropelado, desse contexto atual que é a educação, que ela hoje é uma forma, amanhã ela é outra. Vocês vão chegar na escola que vocês vão fazer o estágio, vai ter, por nada, no dia que vocês planejaram e fizeram a visita na escola, o diretor disse, a minha escola está funcionando assim. Do nada, amanhã pode vir um decreto e pode dizer, a escola vai funcionar 100% remoto. E agora, José, o que a gente vai fazer? A gente vai aguardar qual é a orientação da sede, qual é a orientação que a direção, a coordenação da escola vai encaminhar e o professor vai encaminhar para vocês.
Então, nós estamos num momento que é tudo de cautela, tudo em doses homeopáticas, e vocês, eu vou dizer uma coisa para vocês, não sofram por isso. Não fiquem pensando, vou desistir, isso não é para mim, porque é para vocês. Se vocês estão matriculados no quarto ano magistério, vocês já passaram todas as séries, todas as fases, e vocês estão aqui porque é para vocês estar, e porque vocês têm capacidade. E o nosso maior desafio, o meu enquanto professora de vocês, e o de vocês enquanto alunas, é aprender juntas, é conseguir resolver todas as dificuldades juntas. Não digo para a gente resolver tudo num grupo de WhatsApp, mas a gente pode chamar o professor, sim, num momento particular, e ver o que, que dá para fazer. Professora, eu estou com dificuldade de construir o meu cronograma. Peraí, vamos ver. Se precisar entrar em contato com a escola, eu vou estar entrando. Também estou sempre conectada e sempre é, tentando me atualizar quanto aos decretos, quanto às normativas que saem novas, né? Todos os dias sai um decreto. Então, não foi só 2020 que teve um decreto a cada semana. 2021 também está sendo assim. Mas vocês não podem deixar a ansiedade tomar conta de vocês. Vocês não podem deixar o pessimismo tomar conta de vocês. Porque às vezes parece que a gente não vai conseguir chegar lá. Parece, isso não vai dar. Mas vai dar, tá? Vai dar, a gente está junta. Então, de hoje, praticamente, foi isso que eu planejei de fazer aula com vocês, falar exatamente sobre o cronograma, sobre a organização, que acredito que é uma fala que a gente tem que ter. Vocês, para mim, já são professoras, não é papo de primeiro dia de aula, para mim, vocês já são professoras, vocês estão no quarto ano magistério, vocês vão atuar como professoras, e principalmente, vocês precisam ter posicionamento de professor. Posicionamento de professor é isso, é ter flexibilidade, é ter responsabilidade, é organizar, fazer o seu planejamento, a sua organização, entregar os trabalhos nas datas que tem que ser entregue, participar das aulas, né, seja no momento síncrono ou assíncrono, preencher a frequência, fazer a obrigação que é de vocês enquanto alunas. Mas embora vocês estejam na situação aluna, quando atividades, mas vocês sempre têm que pensar que eu sou uma aluna professora. E qual é o posicionamento que eu quero dos meus alunos quando eu planejo a aula para eles, quando eu penso numa atividade para eles, quando eu penso em qualquer coisa para o meu aluno. Qual é o posicionamento que vocês querem que ele esteja? Que ele participe, que ele faça de conta que não viu, que ele não faça, ou que ele vive sempre correndo atrás. Sempre vai ter esse aluno. Sempre vai ter o aluno que dá conta de tudo. Mas, assim, nesse barco que nós estamos, que é o quarto ano magistério, não existe muito disso, tá, gente? Existe essa questão de se posicionar como professor. Eu tenho que fazer, eu vou fazer. É um dos anos mais difíceis do ensino médio, vou dizer para vocês. Eu já fiz magistério. Eu trabalhava numa indústria na época que eu fazia magistério. Foi difícil? Foi. Aquele ano eu tive que pegar 45 dias de férias sem ter férias. Fiquei 45 dias dentro de uma escola e de uma educação, de uma unidade de educação infantil fazendo meu estágio. Foi uma escolha que eu fiz. Eu escolhi fazer magistério. E vocês todos estão aqui no magistério por uma escolha de vocês. Vocês escolheram fazer magistério. Vocês escolheram ser professores. Então, o mínimo que a gente tem que fazer é seguir o que é planejado. O que eu tenho dúvida, o mínimo que eu tenho que fazer é perguntar. Perguntar não ofende, perguntar não faz mal. O que eu vou pedir para vocês de posicionamento enquanto professor, assim como quando vocês estiverem lá dentro da escola? O negócio do disse-me disse, estou na dúvida para quem que eu tenho que perguntar. Primeira pessoa que vocês têm que perguntar sempre é para a professora titular de vocês. No estágio supervisionado, a professora titular de vocês sou eu. Nas disciplinas didáticas, cada disciplina vocês têm um professor titular. Então, é sempre para eles que vocês vão perguntar. Sempre a primeira pessoa que vocês vão se direcionar para tirar todas as dúvidas é o professor da sala de aula de vocês.
Eu não tendo a resposta para a dúvida de vocês, eu vou até a direção. Aí a direção vai me dar um posicionamento e eu vou passar para vocês. É meu compromisso fazer isso e é compromisso de vocês perguntar. Por quê? A escola, ela é, como é que eu vou dizer, um espaço vivo, não é um espaço de todos. Então, a gente precisa seguir as hierarquias, a gente precisa seguir as questões profissionais. Se todo mundo for resolver dúvida de estágio, dúvida disso, dúvida daquilo, com a equipe da coordenação pedagógica, eles não vão conseguir fazer o trabalho deles, atrapalha toda a logística. Então, sempre trabalho assim, concentre sempre com o seu professor, ou seja, com a professora de estágio, dúvidas da aula, com o professor titular da disciplina, sempre sigam essa hierarquia. Quando vocês forem na escola fazer estágio, é o mesmo posicionamento. Todas as dúvidas que vocês tiverem relacionado à sala de aula, vocês vão perguntar para o professor titular da sala de aula. Dúvida referente algumas coisas do PPP, né? Vocês vão perguntar que é administrativo, então vocês vão procurar lá ou a direção, o auxiliar de direção, depende da hierarquia que tem naquela escola, o secretário escolar, enfim. Vocês vão perguntar para aquela pessoa que é dona daquele negócio. Eu quero saber quantos alunos tem na escola, ou quantos professores, quantos auxiliares, quanto isso, são dúvidas mais técnicas. Quem cabe ao administrativo da escola responder para vocês. A professora de sala de aula, ela tem uma breve visão de quantos professores tem, de quantos alunos tem, porque a professora de sala de aula, ela tem total domínio, total conhecimento da turma dela, assim como vocês, assim como eu. Eu sempre vou ter total domínio, total conhecimento da minha turma, de 42. O que sai um pouquinho dessa alçada, eu vou ter que procurar a direção da escola, a coordenação, ele vai me orientar quem que eu devo procurar para saber, para tirar essa minha dúvida. Então, usar a expressão que a minha mãe sempre usou, é que cada macaco no seu galho. Cada um dentro da escola, desse organismo vivo, que é a escola, que é o colegião, que é a escola onde vocês vão fazer o estágio, ou onde vocês já fazem o estágio, tem toda uma hierarquia, ela é viva, a escola é viva. Então, na escola tem, se eu quero saber alguma coisa referente lá, à limpeza, à organização da escola, a pessoa melhor para dizer para vocês é a pessoa responsável pela limpeza, porque ela é dona daquele negócio, ela vai saber onde que tem. Você quer saber alguma coisa do administrativo, do PPP, vocês vão perguntar lá na secretaria, ou com o diretor, ou, enfim, são eles que vão estar respondendo para vocês. Específico da sala de aula, fica sempre com o professor regente da sala de aula. Por que eu digo para vocês professor regente? Vocês sabem que do primeiro a quarto tem algumas divisões, né? Acho que tem professor de artes, educação física, inglês, depende da série, ou de outras atividades. Vocês vão sempre se dirigir ao professor regente, porque é o professor regente que vai dar uma nota para vocês, é o professor regente que vai assinar a frequência de vocês, que vocês estão indo ali no estágio, tudo é o professor regente. Então, ele é o dono daquela sala de aula. Então, assim como eu sou a dona da T42, nossa, olha o poder, né? Mas assim como eu sou responsável por vocês, lá o professor regente é ele que é o responsável por tudo o que vocês precisam saber com a turminha que vocês vão estar fazendo o estágio. Isso ficou claro para vocês, gente? Alguma dúvida? Deixa eu botar aqui no Meet, pode escrever ou falar. Gente, falem, por favor, eu não gosto de falar sozinha. Eu faço estágio só no primeiro ano, do primeiro ao terceiro, e depois até junho ali, você tem que escolher uma turma, ou o primeiro, o segundo ou o terceiro ano, e depois, na sequência, você escolhe o quarto ou o quinto. Então, isso é até a metade do ano, o primeiro semestre. O segundo semestre daí é a educação infantil. Então, agora você escolhe, são duas turmas que você vai fazer o estágio. Uma, ou o primeiro ou o segundo, e depois ou o quarto ou o quinto. A carta somente do colegião a professora pode mandar via e-mail para o WhatsApp.
Eu posso tentar, o meu celular ainda tem uma tecnologia ali que eu vou tentar ver se eu consigo encaminhar ela para vocês assinada, para vocês imprimir. Ou eu posso também, eu acho que eu posso pegar uma assinada e ver se a professora, se lá na escola eles aceitam cópia, porque daí vocês vão ter que imprimir a versão assinada, que tem que estar assinada. Eu moro em Criciúma, na Operária Nova, qual escola posso fazer? Tu não, Franciele, tu não faz estágio em nenhuma escola, tu não tem contato com nenhuma escola. Isso, daí faz a mesma coisa nas duas etapas. Vocês vão repetir. A hora que vocês receberem o cronograma, vai ficar um pouquinho mais claro para vocês. Vocês vão repetir tudo que vocês fizeram na primeira etapa, vocês vão fazer na segunda etapa das séries iniciais. É tudo bem igualzinho. A Franciele faz estágio no CEIM, tá? Então fica para a segunda etapa. Ô Fran, para ti é difícil tu ir na Marcílio Dias, que fica ali na cidade mineira, ali perto da Beija-Flor? Franciele, depois nós duas podemos conversar então pelo WhatsApp, que eu vou ver uma escola para te fazer o estágio. Posso ver também a Ludovico, acho que para ti. Ah, tem também a Marechal Rondon, que fica ali atrás do Moniário também. O Coelho Neto, o Coelho Neto não é do município, é do estado. Eu não sei quais são as sedes que tem. Se tiver e eles aceitarem, é tranquilo. Eu sei que o município está aceitando, então por isso que acabo indicando vocês para o município. Do estado, eu acredito que eles aceitam também. Pode ser, se o Coelho Neto é o mais próximo para ti, pode ser. Só te aconselho tu ir lá conversar com a direção, ver como é que está funcionando, se está híbrido, se está 100% presencial, como que está, porque o cronograma vai sempre depender de como está funcionando a escola que vocês vão estagiar. O que eu falei para vocês do híbrido ali, eu estou baseada na Prefeitura Municipal de Criciúma, de acordo com o que eles estão fazendo, tá? Tem que ser só escola do município, podemos escolher estado, se aceitar. Vocês podem fazer até em escola particular, se aceitar, não tem problema nenhum, desde que a escola aceite vocês como estagiário. Então, por isso que é sempre assim, a escola do ladinho da minha casa. Mas pode ser que a escola não aceite, tem escola, não é toda escola que vai aceitar, principalmente esse ano que é tempo de pandemia, tá? Então, 99,9% é que uma escola do Estado aceita, até porque o magistério é de uma escola do Estado, é uma modalidade do Estado, então é provavelmente que aceite. Mas vocês têm que ir lá, naquelas orientações que a gente vai passar para vocês do estágio, tem lá uma recomendação que é para vocês conhecer o Plancom da escola, que são quais são as medidas sanitárias, quais são as medidas que eles estão adotando lá na escola, então vocês precisam conhecer elas antes de ir lá para a sala de aula, fazer o estágio, vocês precisam conhecer quais são os critérios que a escola tem estabelecido. E isso toda escola tem, toda escola fez. Então, aqui no Colegião foi feito, e as escolas da rede municipal fizeram, todas as escolas da rede estadual fizeram, todas as escolas particulares fizeram. Então, para que vocês entendam por que que tal local, o refeitório não está sendo ativado, para que vocês entendam por que que o lanche está indo na sala, cada escola tem o seu plantão é, alterado de acordo com a sua realidade. Tem as diretrizes gerais, que é para todo mundo, e tem as específicas, que são para aquele ambiente. Então, é importante que, além do PPP da escola, vocês tenham um pouquinho de conhecimento, ter o conhecimento também do plano de contingência, que isso hoje ele é fundamental, é para que vocês não vão lá e fazer alguma coisa errada que está dentro do que não estava planejado na escola, tá? Mais alguma pergunta? Gente, não me deixe com essa cara assim de, cadê vocês? Então, pessoal, se não tem mais perguntas, se tiver ok, daqui a pouquinho eu coloco o link no grupo do WhatsApp da frequência para vocês preencherem a frequência. Então, aí vocês já preenchem. Se tiver mais alguma dúvida, eu também vou, vocês podem estar fazendo, eu faço a devolutiva. Então, eu vou encaminhar para vocês o cronograma, vou tentar encaminhar a cartinha assinada para vocês imprimir por aí, tá?
a carta de apresentação. Tem uma carta que a Gi me passou, e nós validamos hoje com a Marli, que é uma carta de dispensa do estágio, para que vocês consigam dispensa no trabalho. Eu vou dizer uma coisa para vocês: existe uma lei que prevê que vocês possam fazer, se ausentar para fazer o estágio. Eu não sei dizer para vocês, eu vou pesquisar isso, a lei do estágio, se, é, se essa lei vale para a empresa privada também, mas vocês sabem que é uma situação meio delicada, depende do patrão. Ele vai entender, se eu te liberei para o estágio, então tu quer ser professora, tu quer fazer magistério, critério de demitir alguém, por exemplo. A pessoa vai dizer assim, então eu vou desligar a fulana porque ela já pediu até dispensa para fazer estágio. Então, o interesse dela não é crescer na minha empresa nem ficar na minha empresa. Isso pode ser utilizado como um critério. Então, eu sempre vou alertar vocês. Mas é bacana se eu tiver o número da lei que a gente vai querer votar, porque, por exemplo, se vocês estão estagiando na prefeitura, de repente vocês consigam uma liberação no estágio de vocês para fazer o estágio de vocês dentro do estágio, fica meio redundante. Mas aí vocês não precisam estar cumprindo aquele horário de 6 horas, e vocês podem, no dia que vocês fazem o estágio, ficar 6 horas na escola, mais 4 para o estágio supervisionado, que é obrigatório, e 2 para terminar ali as atividades que vocês têm que fazer na escola. Então, eu vou pesquisar isso para vocês, para ver qual é o real direito de vocês. Até fiquei de ir lá no CIE para ver isso, tá? Que se for, principalmente porque tem bastante gente que é estagiário, isso é legal, né? Tem bastante meninas que trabalham, acredito que elas irão precisar desse documento. Sim, isso ali eu vou encaminhar. Eu não vou encaminhar na sequência para vocês, porque eu vou fazer essa pesquisa, eu quero estar baseada em qual lei, qual é a lei que define que vocês têm direito de afastamento. E também ver se esse afastamento é remunerado ou não. Porque pode ser que esse afastamento permita que o patrão desconte da folha de pagamento de vocês ou que vocês vá para o banco de hora e fiquem devendo horas. Também não sei como é que é. Então, se eu falar qualquer coisa sobre isso, eu vou estar mentindo para vocês. Então, eu vou pesquisar. Existe a cartinha que a gente vai encaminhar para vocês, mas só que ela não está fundamentada numa lei. Se ela não está fundamentada numa lei, seja trabalhista, numa lei institucional, ela não tem validade nenhuma, né? Porque a gente pode mandar, é só para justificar lá para o patrão que vocês vão fazer estágio, que vocês vão precisar ou trocar de horário. Hoje ela existe para isso, hoje ela tem essa função de somente justificar. Por exemplo, eu faço estágio pela prefeitura de manhã. E eu só consegui uma escola que tenha o primeiro ano, que é pertinho da minha casa, de manhã. Então, a cartinha vai ajudar para você apresentar para o diretor lá do seu CEIM, da sua escola, que seja ou da FASC ou da prefeitura, para você trocar de horário durante aquele período de estágio. Eles vão dizer, não, então tu faz o estágio de manhã na escola e você vem à tarde fazer o seu estágio, que é remunerado aqui no CEIM. Então, existe essa diferença. Se a lei prevê que você tem o direito de fazer o estágio e que durante essas horas você não precisa repor, que ele seja remunerado ou simplesmente dispensado, como é uma dispensa, se a lei disser que é uma dispensa, não isenta você de não ter desconto na folha de pagamento e não ter que pagar essas horas. Entenderam? Então, eu vou verificar isso aqui. Eu até marquei aqui para mim verificar no CIE. Talvez amanhã eu dê uma voltinha lá no CIE ou no IEL, que eu sei que eles trabalham com estágio, provavelmente eles têm essa orientação certinha. Mais alguma pergunta? Gente, então, não tendo mais perguntas, encerro a minha aula com vocês de hoje. Amanhã eu coloco ela no link ali no YouTube. Encaminho os materiais que eu fiquei pendente com vocês. E para quem vai assistir a aula depois, qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem estar fazendo no formulário de frequência, onde que tem lá no último espaço ali que eu sempre deixo para vocês, fazer uma pergunta ou dúvidas que vocês ficaram, e depois eu faço a devolutiva. Ou vocês podem também
resolver as dúvidas diretamente comigo no WhatsApp, ok? Então, eu desejo uma excelente noite para vocês, uma excelente semana e com muito cuidado. Pedindo para vocês, né, o que eu peço todo final de aula: cuidem-se, cuidem do outro, usem máscara, usem álcool gel, só saiam de casa se for realmente preciso, só vão para o supermercado uma pessoa por família, então se cuidem. Quero vocês na formatura, e se Deus quiser, a gente vai ter uma formatura presencial com gente, com ferveiro, com música, com vida, porque isso está fazendo falta, né, gente? Gratidão por ter vocês comigo essa noite. Tchau.